Bem-vindos a mais um Junglecast, diretamente da Boca em Café, Galeria Cristal integrado ao Manauara Shopping, apoiado pela Gemad Centro do Alumínio do Parque 10. E hoje nós temos um convidado incrível, o convidado que criou, olha que coisa louca, criou o ambiente que nós estamos hoje, um ícone da arquitetura aqui da nossa região. Bem-vindo, Roberto Moita. Obrigado, Eric, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no Junglecast, conversando sobre temas da nossa jornada de arquiteto, de urbanista, né? Onde a gente tem essa cidade como nosso objeto de estudo e estamos aqui à sua disposição para esse bate-papo que promete. Estou bastante feliz, muito obrigado. Um bate-papo regado à edição limitada da Unique Cafés, nosso parceiro de cafés aqui na Boca em Cafés, o Laurina, uma edição limitada incrível, de fermentação natural, a gente já estava degustando esse café antes da gente começar. Então, Moita, a gente se conheceu tem algum tempo, porque a pandemia veio e deu um lapso temporal, né? Às vezes eu esqueço daquele ano que passou, mas a gente se conheceu tem um tempo e desde a primeira vez que eu te conheci, eu já comecei a te ver como uma inspiração, principalmente uma inspiração de conhecimento urbano, de conhecimento urbanístico, né, aqui da nossa cidade. E eu cheguei a cursar arquitetura por um tempo assim, um mês, né? A minha família, eu nasci numa loja de material de construção, então minha família sempre me direcionava para arquitetura, engenharia e etc. E sempre o curso era arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanismo, arquitetura e urbanismo, mas pouco eu ouvia falar de urbanismo, pouco eu me conectava com pessoas que tinham essa capacidade intelectual, que conseguiam ter essas informações. E com você eu vi, cara, que riqueza de informações e foi um prazer muito grande. Por isso que sempre eu te ligo, né? Um ponto comercial, alguma situação, sempre eu estou te ligando para pedir a tua opinião. Então já deixo aqui minha gratidão a tudo que você proporciona para a nossa região, né? E agora, expandindo essas informações para quem está acompanhando a gente aqui no Junglecast. Então, quero te conhecer, porque eu acho que a gente nem teve essa oportunidade de conversar sobre isso. Onde que o Moita nasceu? De onde que ele veio? Como que você entrou no mundo da arquitetura? Então, eu nasci em Fortaleza, morei em Manaus na primeira infância. Daí meus pais se separaram e eu voltei com a minha mãe para o Ceará. Mas eu frequentava Manaus nas férias, vinha sempre em Manaus. Aí eu tenho 59 anos, né? Então eu morei nos anos 60, final dos anos 60 em Manaus. E depois, ao longo dos anos 70 e princípio dos anos 80, eu vinha com alguma frequência aqui, quase que uma frequência bienal aproximadamente. Vinha passar férias com meu pai, que residia em Manaus. Então eu tenho uma conexão muito afetiva com essa cidade. Eu acho Manaus um dos lugares mais incríveis do mundo. Como estrangeiro, eu conheço e sei reconhecer os encantos desse canto do planeta, né? E quando eu estava perto de formar, eu tinha que escolher onde é que eu ia dar partida na minha carreira. Daí eu vim para ficar 15 dias em Manaus para olhar, sentir o mercado, conversar com pessoas da arquitetura, colegas que trabalhavam no patrimônio histórico ou na área imobiliária. E eu vim e conversei com algumas pessoas e fiquei muito entusiasmado com a ideia de me fixar aqui. Aí eu vim para ficar 15 dias, só fiquei uma semana, que voltei para o Ceará para buscar os livros. E como disse um primo meu muito querido, falou, cara, quem traz os livros é porque ele não veio para passar uma temporada, né? Naquela época era uma dificuldade de transportar livros, peso, volume, então. E a gente veio, então, isso foi em 1988, no início de 88. Eu abri a minha empresa com menos de 60 dias que eu estava aqui, que é a mesma empresa que até hoje nós trabalhamos nela, né, junto com a nossa equipe, com sócios que eu fui ganhando ao longo do tempo. A gente foi formando uma comunidade de arquitetos e eu tenho muito orgulho de que estagiários do meu escritório hoje são sócios cotistas. A gente tem um modelo de negócio de compartilhamento de resultados, com um senso de corresponsabilidade e de transparência interna muito grande,
onde os mais jovens participam ativamente do processo de conhecimento da arquitetura. Porque a arquitetura é uma linha de conhecimento. Você sai da faculdade com algumas ferramentas técnicas, algumas ferramentas culturais, mas é através da experiência prática de projetar e acompanhar as construções e transformar elas em novas realidades que o arquiteto vai se criando, que ele vai formando a sua consciência própria do nosso papel, do quanto a gente pode contribuir com o desenvolvimento da sociedade. A arquitetura é uma ferramenta de transformação de realidades, é uma ferramenta de impulsionamento de negócios, é uma ferramenta de acolhimento social, é uma ferramenta no urbanismo, que você estava falando, de melhoria da qualidade de vida das pessoas como um todo, através do planejamento urbano, da interface do planejamento de mobilidade e transportes, dos equipamentos públicos de saúde, educação, lazer. Então, a arquitetura é um hub de melhoria da vida das pessoas, da vida das empresas, da vida das famílias. Então, entendido assim, a gente tem uma enorme contribuição a dar no dia a dia, no cotidiano das comunidades. Eu né? percebi muito isso, Moita, quando em 2018, porque assim, eu vim de uma empresa familiar que já estava constituída. E essa empresa ela não tem filiais. Então, assim, além disso, em 2018 foi o ano que a minha família me emancipou dentro da empresa, porque eu comecei na empresa desde os níveis mais baixos, né, até em 2018 eu chegar no nível mais alto de diretoria. Então ali eu não conseguia ter a percepção do desafio de você tirar algo do papel e concretizar aquilo. Foi com a primeira Booking, que ela foi feita em 2018, dentro da Centro do Alumínio, né, que eu tive essa primeira experiência. Uhum. E de lá para cá, sempre eu estou envolvido com obras. Eu me mudei 3 vezes de lá para cá. E além disso, nós construímos mais 4 unidades, que foi a cozinha industrial e mais a do Amazonas Shopping. A daqui do Galeria Cristal já estava pronta, mas a gente fez uma pequeno ajuste. Mas eu, passando por essa experiência própria, minha mesmo, foi que eu valorizei de forma absurda toda a cadeia construtiva, toda a cadeia da construção civil. Principalmente o planejamento, que você começa na arquitetura. Sabe? Exatamente. Eu sempre digo que toda obra começa no planejamento, né? Nas prévias definições do que se pretende. Um bom briefing, acompanhado de soluções práticas. Eu acho que a arquitetura tem um lado pragmático importante, que é você encurtar a distância entre o problema e a solução. Sem diletantismo, sem desvio. Procurando ser prático, sem perder a poesia, claro. Mas esse senso de praticidade, de eficiência, né, é algo que a gente sempre busca bastante. E eu passei pela experiência de fazer obra sem arquiteto e fazer obra com arquiteto. Que bom. E hoje eu posso afirmar, você que está aí em casa, invista num profissional de arquitetura. Você vai economizar. Exatamente. Eu estou sendo sincero aqui. Você vai economizar. Porque eu passei por isso. Uhum. Eu refiz obras, eu refiz acabamentos. Porque você vai... Claro que hoje eu tenho certas experiências de cafeteria, minhas, do meu negócio, onde eu posso chegar com o arquiteto e falar, olha, o fluxo melhor é esse. Acontece isso, Claro. acontece aquilo. Mas eu jogo para ele. Uhum. Né? Mas a questão iluminação, distâncias padrões de fluxo, posicionamento dentro do ambiente, isso aí eu não tenho sobretudo, né, essa capacidade. Construir a experiência da cafeteria, né? Esse espaço aqui, por exemplo, ele proporciona uma experiência única, né? Você tem poltronas, você tem uma atmosfera, você tem luz natural. Então, esses componentes que às vezes parecem dados, eles não são, eles foram pensados, são atributos que foram incorporados ao projeto, né? E hoje todos nós sabemos a força da experiência na alavancagem dos negócios, né? Você está falando de negócio,
tanto negócio de alimentação, como o negócio de construção civil, como tantos outros segmentos, né, na área médica, na área de educação, enfim, toda a atividade empresarial, hoje ela busca proporcionar a melhor jornada para o cliente. E essa jornada, ela tem que passar por momentos em que o cliente seja surpreendido com uma experiência positiva, né? Uhum. Então, a arquitetura tem muito esse papel de proporcionar experiências positivas. E aí eu vou desde o cotidiano. Eu estou falando, por exemplo, hoje nós estamos trabalhando com o conceito de reinventar a maneira de morar em casas. Nós estamos trabalhando em projetos dessa natureza. Então, é pensar casas que tenham atributos muito especiais. Por exemplo, o que é a afetividade numa casa? E olha como todos nós somos carentes de afeto, não é? A arquitetura, ela pode ter um componente de afetividade. Ela pode te trazer as melhores memórias, né? Hoje, ninguém pode pensar uma casa que não seja digital, que converse contigo e tanto através de uma automação, quanto ela te falar na tua alma. Ela te falar de acolhimento, de aconchego, de conforto. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam de praticidade. Ninguém está querendo... o mundo hoje e o futuro, sobretudo no Brasil, o futuro é um futuro onde cada um vai ter que se resolver mais os seus próprios problemas, dependendo menos de colaboradores. Então, casas práticas, casas que deixam o cotidiano leve, delicado, sem muito ônus, né? Então, assim... Isso que você falou é incrível. Eu estou morando na casa do meu patrão. É uma casa que eu acho... É porque os dois terrenos juntos dão 600 metros. É isso? É. A casa está construída em todo o terreno. Uhum. Ele já comprou pronta, não foi um projeto dele. Né? Calhou de ser um condomínio próximo lá do nosso trabalho. A gente até vai conversar sobre isso daqui a pouco, né? A distância para o trabalho. É uma casa com quartos grandes, então eles gostam disso. Então, eles gostaram da casa, a casa estava nova, o antigo dono... Poxa, meus filhos saíram da casa, a casa ficou grande só para mim e para minha esposa. Deu, fechou o match, compraram, beleza. Moita, assim, morando na casa, hoje o que acontece? A casa tem estacionamento subterrâneo e você tem uma escada para acessar a casa. Aí você acessa a parte social da casa. Para você ir pro quarto, você sobe mais 2 lances de escada. Rapaz, eu tô morando lá, não é minha casa, eu tô lá, é da minha família e tudo mais, mas assim, a minha chave, a minha carteira, as minhas coisas não estão nos locais que eu sou acostumado. E o Fernando sabe que assim, a gente que é nativo TDAHzenses, né? A gente sabe o quanto importante é a gente ter ali os padrões das coisas. Porque se não tá ali, eu passo, eu vou embora, eu esqueço. Então, às vezes eu chego no carro, eu esqueço alguma coisa no quarto. Aí eu tenho que subir 2 andares. 2 andares. Tá? Só que são pé direitos altos, tá? O Fernando já foi lá, ele sabe do que eu tô falando. São pé direitos altos. E ao mesmo tempo eu já fiquei suado. Porque a ventilação da casa é horrível. Não tem paisagismo. Você não tem nada natural que faz sombra para casa. Então não tem milagre. E assim, e a casa que, graças a Deus, eu consegui adquirir agora, Moita, ela é uma casa térrea de 150 metros. É lindo, cara, é lindo porque tá tudo próximo, sabe? Os tamanhos são ideais dos quartos, tamanho da sala. Tu nem sabe, mas projeto nosso. Ah, é projeto teu também? Olha, que legal aí. É um projeto de quase 20 anos atrás, né? Exatamente. Mas e é eu sou uma apaixonado. comunidade muito bacana, né? Casas térreas, Olha as ruas só, arborizadas, Você tem tudo muito confortável. simetria. Eu sou apaixonado ali porque você tem simetria, você tem padrão de casas, você tem, assim, é uma mini experiência de Orlando. Porque você tem os tons pastéis nas casas, a fiação é toda subterrânea. Exatamente. Então, isso, eu não sei que outro condomínio aqui eu posso encontrar esses pontos. Muito poucos. Né? Todo você E pega com casa térrea talvez nenhuma. Pois é. É o único que tem casa térrea e esses atributos. Exatamente. E os terrenos não são pequenos. Então assim, cara, essa casa tem piscina, ela tem 3 quartos,
deu para fazer um escritório, o Uhum. tamanho da sala é ideal, a minha garagem é coberta, sabe? Eu tô perto da sala, eu tô perto da área de serviço, eu consigo. Uhum. Então, assim, são detalhes que eu já tava já incomodado de apartamento, sabe? Uhum. Esperar, às vezes eu chegava, tava no 15º e eu moro no 7º, morava no 7º, falei, meu Deus, vou ter que esperar vir do 15º para descer aqui, para depois eu subir pro 7º. Eu já tava, meu Deus, eu preciso de casas, né? Porque eu saí do Topázio também, Sim. era um projeto Isso, o projeto teu, né? nosso, é. Que é um empreendimento fantástico. Então, assim, onde que a arquitetura chega? O meu apartamento, minha conta de energia é baixíssima, meu ar-condicionado rendia, Uhum. tá? Conforto térmico absurdo, ventilação absurda, que parecia que eu tava no litoral. Verdade, é. Então, você vê que esses detalhes São realmente... cuidados, né, que a arquitetura pode proporcionar. Realmente você ter esses valores sendo cristalizados num projeto. Não é né? só ser bonito, Não, de forma alguma. não é só ter glamour, mas realmente te dar um conforto, um aconchego na hora de... E os prédios da Cristal, inclusive, eu vou convidar o seu Jorge para vir aqui conversar um pouco, porque eu dou total respeito e valorizo uma pessoa que conseguiu transformar uma commodity, que é a construção civil, em branding. Né? Exatamente. Conseguiu formar um branding, né? Criar uma marca de edifícios. Isso é... Exatamente. Você vê que os metros quadrados dos apartamentos da Cristal são maiores do que qualquer outro Verdade. na cidade. Verdade. Né? E você comentou disso, realmente. Poxa, se olhar de fora a casa do patrão e olhar minha casa, você vai olhar assim, quem tá só ligando para glamour, prefiro aquela ali. Claro que para realidades multifamiliares, onde você tem mais de uma família morando dentro de uma casa, perfeito. Agora, para minha realidade, para o que eu quero, o conceito casa térrea, 150 metros, é o ideal para mim. Acho isso muito legal. Eu vi que você fala com muito entusiasmo de arquitetura, você tem vários conceitos dentro de arquitetura. Eu vejo teu entusiasmo de arquitetura como o meu em marketing. Assim. A gente pode falar, Eric, arquitetura é tudo? Arquitetura é tudo. Eric, marketing é tudo? Marketing é tudo também. Né? Porque Verdade. E tem uma ligação muito forte a arquitetura com marketing, porque os dois desenham ou grifam as coisas boas, né? Você pode fazer uma arquitetura que encanta, e o marketing, o objetivo do marketing é encantar. Exatamente. Então a gente tem muita convergência. Eu tenho grandes amigos que são da área de marketing, e eu sempre acho muito inspirador o olhar do marketing sobre as realidades, porque o objetivo é esse, é você construir briefings onde você tire o melhor daquele cenário, né? Seja um cenário empresarial, seja um projeto para uma família ou um produto, você sempre tem que otimizar aquela situação e transformar, tirar os melhores atributos possíveis daquele produto, né? E aí eu te perguntei isso porque, assim, lá atrás, o que fez tu escolher a faculdade, a universidade, o curso de arquitetura? Que fez lá na tua juventude? Então, eu fiz no segundo grau, eu fiz um curso de desenho de arquitetura na escola regular, no segundo grau. Foi no primeiro e no segundo ano, né? No terceiro ano já era preparação para vestibular. Mas eu lembro muito bem, na infância, eu gostava daqueles brinquedinhos de construir castelos, até quando ia para a praia fazer castelo de areia. Então, acho que essas coisas foram me aproximando. Meus irmãos brincavam de castelo de areia comigo. Todos brincavam na mesma poça de água na praia. Mas eu acho que me direcionei por conta, talvez, de alguma vocação, de uma sensibilidade para isso, né? Ai, que legal. Você acha que foi um pouco essa vontade aquilo que eu volto a falar, eu acho mágico o profissional de construção civil, inclusive eu falo isso com o meu empreiteiro. Eu falo, cara, tu tem noção do que você está fazendo? Você está concretizando algo. Pode parecer algo muito romantizado, mas não é. Aqui onde a gente está, que tem essa galeria bonita, que tem esse prédio bonito aqui, o Crystal Tower aqui, há alguns anos atrás não era nada. Né? Não era. Então, assim, claro, tinha era um terreno, né? Tinha enfim,
o natural daqui. Mas não tinha essa obra de arte hoje Exatamente. aqui, né? E hoje tem. Então eu paro assim, se eu que sou empreendedor, às vezes eu olho e falo, cara, nem acredito que eu consegui concretizar isso. Imagina um profissional de arquitetura, de engenharia, de empreitada que conseguiu realizar algo do zero e concretizou, Uhum. né? Fez algo sair do papel para real. Verdade. Tu quer que eu falar ou tu... Hoje a gente usa aqui uma obra sua, né, que é a Galeria Cristal, como estúdio do podcast do Eric. Queria saber se você já fez algum projeto de estúdio, porque eu falo do Pode Rolar, né, que é meu programa, eu estou buscando aí um conceito legal de estúdio. Não sei se você já fez alguma coisa ou se acha que pode... Não fiz ainda nenhum projeto, um estúdio de podcast. Já teve até conversa com clientes sobre isso, né? Mas não fiz, não. Mas acho extremamente interessante esse. Na verdade, acabou fazendo, né, indiretamente, porque aqui agora é o cenário... É verdade. É o exemplo de que o podcast não precisa de muito, né? E, aliás, talvez ao invés de ter uma série de paredes cheias de espuma, né? Esse equipamento de alta tecnologia... Hoje com essa tecnologia... essa luz natural, talvez dê para o podcast um sabor muito mais especial e mais próprio do que ficar dentro de um estúdio, né? Eu acho que a ideia de vocês foi disruptiva nesse sentido, né? Sair da caixinha do quadrado preto, o grafite, e ir para um espaço onde tem público, onde tem até, às vezes até algum som ambiente, enfim, mas isso tudo é muito bacana, que aproxima o podcast E hoje das tá um pessoas. dia lindo, você Então, tem a luz... sol, tem os carros, tem o movimento das pessoas ali, tem a passarela, tem paisagismo. Exatamente. Então é incrível. Hoje ficou um Urban Jungle Cast, né? Exatamente. Muito apropriado para o nosso tema, inclusive. Exatamente. E aí eu acho legal a gente já começar a entrar um pouquinho nesse tema de urbanismo, no que o urbanismo impacta, né? na nossa vida. Porque, olha só, um projeto interno seu aqui, hoje é uma cafeteria, mas virou um estúdio, virou uma ferramenta de propagação de conhecimento, né? E a urbanização mais alinhada, ela promove uma melhor qualidade de vida, porque ela melhora o tempo de deslocamento, ela melhora o clima. Às vezes tu caminhar nas ruas, a gente vê que Manaus é uma cidade em que menos se caminha nas ruas se a gente for levar em conta outras cidades do Brasil. Claro que por conta do clima, mas a nossa região tem soluções naturais para isso, que é o paisagismo. A gente tem dentro da natureza, a gente vai para algum passeio de interior, para algum lugar, é agradável, né? Você consegue andar de forma agradável. Quem tem mais paisagismo dentro das suas casas consegue ter um conforto térmico melhor. Exatamente. Então a gente já entra nesse assunto que exatamente... Conta um pouquinho da questão urbana da nossa cidade. Que desafios... Como que foi desenvolvido isso? Do que você estudou? Como que foi desenvolvido? E conta um pouco das características da nossa região, de forma mais profissional, assim. Então, talvez Manaus, por ser uma cidade cercada de floresta primária e uma floresta incrível, né, potente, de uma escala monumental e com essa densidade imensa de verde em volta, talvez por isso ela ainda não acordou para essa questão do verde urbano. Talvez a gente tenha tanta natureza em volta que a gente não faz tanta questão de ter natureza dentro. Isso está se transformando muito lentamente, né? Mas a gente ainda tem uma cidade que se desertifica, de fato. Manaus tem uma taxa de área verde que é resultado dos parques consolidados, mais dos fundos de quintal, dos verdes remanescentes dos quintais, das casas, né, que ainda tem muito, das faixas de preservação dos igarapés, que algumas são preservadas,
e mais de alguma arborização ao longo das ruas e dos terrenos vazios, terrenos que não foram ocupados ainda. Esses terrenos cada dia são mais ocupados e o verde urbano nas ruas ele não tem tido um crescimento que possa substituir esse outro verde que está sendo suprimido dos terrenos vazios que tinham árvores e foram ocupados, né? Então você tem uma cidade que ela declina na taxa de área verde, contando tudo isso como verde. O que é público, privado, o que é consolidado e o que não é consolidado como verde permanente da cidade, né? Então, acho que tem um grande desafio da gente plantar árvores, né? Os nossos projetos todos incluem plantio de árvores. E a gente tem várias experiências em imóveis próprios nossos e de clientes, onde as árvores melhoram até a conta de energia. Você diminui a conta de energia quando você tem um sombreamento em volta dos edifícios, porque eles vão estar menos sujeitos ao calor. Consequentemente, o ar-condicionado vai ser usado numa potência menor. Todos nós sabemos que o ar-condicionado tem que ser usado em 23, 24 graus. Além disso, você está botando ele para fazer um trabalho que ele nunca vai chegar, sobretudo no verão, no nosso verão. Então, mas quando você tem um prédio que ele mantém uma temperatura em volta dele em torno de 27, 28, são 4 graus para cair. Quando em volta dele tem 32, aí já são 8 graus para cair, aí não cai nunca. Então você tem uma máquina forçando diariamente. Então, melhorar a eficiência energética dos prédios e melhorar essa arborização em volta dos prédios e nas ruas para sombrear o asfalto, para sombrear as calçadas, é algo que deveria ser ensinado na escola primária em Manaus. Isso aí a gente precisa tratar isso como educação de berço. Olha que legal, né? Você falou antes que uma das motivações que você teve, uma das inspirações que você teve para entrar no caminho da jornada da arquitetura foi você ter tido uma experiência de desenho de arquitetura no teu segundo grau. Isso. Né? Isso a gente vê que em países de primeiro mundo existe muito. Existem muitas experiências de marcenaria, existe o jornal da escola, você já consegue ali no ensino médio já ter várias experiências profissionais, né? Ou de botar a mão na massa. Ou de botar a mão na massa. O mundo todo bota a mão na massa. Todo mundo sabe ligar uma luminária, pintar uma parede, consertar uma marcenaria. Exatamente. No Brasil, onde existe essa cultura talvez herança da escravatura, é que a gente tudo quer pagar alguém para fazer, né? Ao ponto de que as pessoas pagam alguém para trocar lâmpada em casa. Eu acho isso uma coisa de outro mundo. Trocar lâmpada é algo totalmente prosaico, né? É simples, é enroscar um bulbo novo num outro que queimou, quer dizer. Então a gente precisa de fato botar a mão na massa. Eu acho que essa relação de entender que as realidades podem ser transformadas com pequenos gestos, acho que é uma grande lição, talvez, da contemporaneidade, desse novo milênio. Poderia existir assim como eu apoio a educação empreendedora desde do início ali da jornada das crianças nas escolas, olha só, a gente está numa região, como você falou, praticamente dentro de uma floresta, e eu posso até estar errado, eu não sei, eu estou desatualizado, mas talvez, eu acredito que não tenha uma matéria, assim, não seria nem o nome preservação da Amazônia, mas seria assim, como colocar a mão na massa... ser ensinado na matéria de geografia. Como entendeu? Colocar a mão na massa. Na geografia, no ensino fundamental, você podia descer a essa escala, de colocar o aluno para entender a vizinhança dele. Vamos fazer aqui uma oficina de arborização, entendeu? Você aprender a pegar sementes e transformar em mudas de árvore. E depois aprender a transformar mudas de árvore em árvores que possam ser plantadas na calçada, em frente das casas. E agora você polêmico, ligeiramente polêmico aqui. A nova geração, ela fala muito sobre preservação, tá? Só que a antiga geração, a geração passada,
Que, ó, minha avó chegou lá na minha casa, foi lá visitar a minha casa e tal, parará. Minha casa tem um paisagismo bonito. A antiga proprietária fez um trabalho muito bonito. Rapaz, ela já foi... Eric, olha só, essa semente aqui é de não sei o quê. Essa daqui é de não sei... Ela furtou o meu jardim. Ela furtou o paisagismo. Mas assim, ela já foi pegando sementes para levar para a chácara dela. Uhum. Aí ela já foi me ensinando. Eu chamo ela de mãe, né? Carinhosamente, porque ela me criou grande parte da minha vida. Eu falo, mãe, tu vai ter que me ensinar, porque eu nunca cuidei de um jardim. Uhum. Agora eu vou aprender a cuidar. Então essa nova geração, que eu falo que é aquela geração... Minha mãe me colocou de jardineira da minha casa. Então, todas as casas que eu morei, eu era o encarregado de molhar, de tirar erva daninha das plantas. Detalhes. Isso foi mais algo da experiência da infância que terminou me Pois levando é. a ter essa relação com jardins e com paisagismo E aí a gente com arborização. vê uma nova geração mais apartamentista, não sei nem se existe esse termo, Uhum. mas uma nova geração mais apartamentista, que não tem problema nenhum, não é disso que eu estou falando, mas é a geração de que cria muita plantinha em vaso e bota a boca no trombone falando que quer defender a Amazônia. Só que é como você falou, existem algumas características das gerações passadas que a gente precisa renovar e que a gente precisa aprender. Entender Perfeito. quais são as espécies de plantas que a gente tem aqui, entender o valor de uma rua arborizada, quanto é gostoso você ter uma rua arborizada. Recente teve na Djalma, não teve aquela... depois de quanto tempo plantado na Djalma Batista? Lá No canteiro central? no canteiro central? Que Você ela... está falando da florada dos ipês? Os ipês dão flores desde a Copa do Mundo, desde 2014. 2014, né? Só que no início era uma florada mais tímida, né? Eles foram plantados em 2012, aqueles ipês. Olha E aí. com 2 anos eles dão a primeira florada. Só que agora estão se transformando em árvores mais adultas, e aí essa florada veio com muita potência nessa primavera amazônica, nessa última primavera, né? Porque a gente vê, aí eu puxo um pouco Singapura. Deixa eu colocar Singapura aqui na mesa. Que a gente estava conversando ali em off. Uhum. O aeroporto de Singapura tem uma floresta dentro dele praticamente, né? E se a gente for pegar o nosso aeroporto, minha opinião, tá, gente? O nosso aeroporto era lindo, aconchegante, arborizado. Era um cartão postal, assim, você chegava na Amazônia, chegava no Amazonas, capital do Amazonas, Manaus, e você já era recebido com uma arquitetura que eu costumo chamar assim de, não sei nem se está certo esse termo, mas uma arquitetura híbrida. Você tem concreto, mas você tem... tinha um lago no estacionamento. Uhum. Você tinha carro estacionado, mas tinha um lago. Tinha as tartaruguinhas, tinha paisagismo, tinha árvores, Uhum. sabe? Então, imagina, o turista chegava aqui, ou você estava viajando, voltava para tua casa, você já ali, descia do avião, você já de bate-pronto, tinha esse relacionamento. Hoje, eu não consigo ficar de olho aberto naquele estacionamento. Verdade. Então, assim, o que a gente pode fazer muito? O que cada um de nós, além de simplesmente, não é que simplesmente, assim, além do ato de plantar mais, que a gente pode ter de concepção para melhorar essa conexão do urbano com a natureza? A gente pode juntar as pessoas do bairro, pode começar a criar mais essas conexões para realmente evoluir. Que tabus podem existir? Existe mesmo esse tabu da folha? Acho que era tu que estava falando, Fernando. Não, foi o rapaz que a gente conheceu Rocha. aqui, né? Que ele falou, tem gente que não planta árvore porque suja a calçada de folha. Gente, pelo amor de Deus, isso existe mesmo? Eu nem sabia. Que tabu você acha que a gente pode superar? Fala a gente, em maioria, sociedade aqui de Manaus, para a gente melhorar essa conexão. Então, eu acredito muito na educação como uma ferramenta de transformação, né? Eu acho que é preciso... Quem já é adulto e entende isso, ou entra num grau de consciência que identifica essa nossa, vamos dizer, fragilidade, né, civilizatória, da gente estar embaixo da linha do Equador e não valorizar a sombra natural, a sombra da árvore, né? Eu acho que a gente precisa fazer gestos. Eu acho que quem tem esse grau de consciência
tome a decisão, plante 2 árvores na frente da sua casa, 4 árvores na frente do seu escritório, ou dentro do seu escritório, no estacionamento dos escritórios, se não quer fechar a fachada da loja com uma árvore, que às vezes atrapalha também. Tem a questão da fiação aérea, que é um conflito muito grande em Manaus. Algumas árvores são literalmente decepadas em V. A gente vê nas grandes avenidas árvores grandes, bonitas, que são decepadas porque o nosso cabeamento não é protegido, é um cabeamento de fios nus. Então, se um tocar no outro, cai a rede, dá curto-circuito. Então, a gente precisa cobrar do poder público e das concessionárias, das agências reguladoras, de acabar com o cabo nu. O cabo nu, inclusive, é obsoleto. No mundo todo, onde não foi possível enterrar a fiação, ele foi trocado pelo cabo protegido. Você anda em São Paulo, em Porto Alegre, ruas que tem fiação aérea, os cabos passam no meio das árvores. Porque se um galho empurrar uma fase na outra, eles são protegidos, são emborrachados. Então você não tem esse problema. Então, na verdade, a gente tem uma construção de uma agenda de uma cidade mais sustentável que vai longe, né? Eu diria que tem a questão do lixo, que é outro problema muito sério, né? Em Manaus ainda se lança muito lixo pela janela do carro, às vezes até pela janela dos apartamentos, né? Quem não conhece a famosa bituca que veio voando lá de cima, ou cotonete, enfim, a gente tem ainda eu diria uma agenda de sustentabilidade que precisa ser lapidada, precisa ser tirada da caixa. Eu acho que é legal quem está a gente reconhecer essas nossas dores, né, como civilização, nos trópicos, como uma cidade. Porque se você não tiver um nível de autoconsciência, você não supera os seus problemas, né? Exatamente. E a gente então começar a sinalizar com gestos. Eu digo que a gente sempre deve ser, a gente deve tentar ser o melhor daquilo que a gente defende, né? Então in other words, eu falo que comigo é casa de ferreiro e espeto de aço inox. O meu escritório é exemplar, o meu sítio é exemplar, eu procuro fazer de cada projeto que a gente trabalha exemplar, sempre sinalizando uma nova ética. Eu acho que existe dentro da estética, existe o componente da ética. Então, você pode ter a estética simplesmente da exibição, da perdulária, como você pode ter uma estética das boas práticas, né? Então, eu até brinco lá com os clientes que eu acho que o despojamento é o novo luxo. Isso aí é no mundo todo. O mundo todo já trabalha a simplicidade, a redução do lixo, o consumo menor de energia, essas questões de arborização, de conexão com a natureza, de respeito com a fauna, de respeito com as árvores, né? De respeito com os espaços naturais, até de reconstrução de espaços naturais. Tem cidades no mundo, Eric, que estão desenterrando os rios que foram tubulados. Isso é um novo urbanismo que nasce. É um urbanismo que quer trazer de volta os elementos naturais que foram até desaparecidos. Muitas cidades criaram canalizações subterrâneas para os rios. E algumas estão... isso já acontece no norte da Europa, por exemplo. São Paulo já estuda de desenterrar rios também. E aqui a gente ainda está numa fase muito rudimentar. Acho que a Coreia do Sul que tem um famoso, né? Que eles reativaram, que passa no meio da cidade. Sim. A Coreia, Singapura também. Singapura era um grande pântano há 50, 60 anos atrás. Era uma cidade com cheio de chagas, com sérios problemas de qualidade de vida, etc. E se reconstruiu, se refez, né? Os jardins tropicais mais famosos do mundo, que é o Garden by the Bay, estão lá em Singapura. É um exemplo quando você entra nele, você pensa, isso aqui seria a Amazônia próspera, rica e consciente da sua própria riqueza que nós desejamos. Não é verdade? Eu olho para Singapura e falo, rapaz, pode ser o nosso futuro. Manaus podia ser uma nova Singapura, podia né? ser. Exatamente. Até porque, se eu não me engano... Isso se fez lá com o supercapitalismo, né? Com o supercapitalismo. Um modelo muito de uma economia liberal, permeável, impostos baixos. São modelos de desenvolvimento que precisam ser considerados, né? O Brasil hoje passa por uma crise de liberalismo de um lado e uma visão de esquerda mais socialista do outro, quando na verdade a gente tem que parar com esse dilema e entender que nós temos que construir prosperidade com distribuição de renda, construir futuro
e eficiência na economia, olhando para os nossos mais O que gera necessitados ninguém também. vai querer acabar com o que gera recurso. O mercado é formado por todos nós, né? Então, inclusive, essa visão de dividir as pessoas no nós e eles é um grande engodo. Nós vivemos um país polarizado que é um engodo de perspectiva de futuro. Ao invés de incluirmos todos nós nessa nave, que é uma nave única, que é o planeta maior, e o Brasil, que é a nossa subnave, a gente fica nos dividindo dentro desse mundo. Isso é um equívoco. O homem tem que andar em busca da sua prosperidade, de fazer o seu melhor desígnio, usando todas as ferramentas. Seja de pegar a mão de quem precisa e puxar e criar melhor oportunidades para todos, mas de outro lado também desonerar a produção, reduzir impostos, impulsionar o empreendedorismo, impulsionar a inovação, né? Tudo isso faz parte dessa perspectiva de prosperidade que eu acredito. Que é o que a gente está fazendo aqui com o JungleCast. A gente tirou parte do JungleCast, ele é apoiado pelas nossas próprias empresas, pela Sendo Alumínio e pela Boca em Café. Inclusive, se você tiver vontade, está assistindo aí, quiser contribuir com o projeto, fica à vontade. Então, assim, eu pensei comigo mesmo, cara, o que eu posso fazer para disseminar um conhecimento, para disseminar para as pessoas esses temas para a gente melhorar? Porque eu vejo que muito problema, um comportamento muito típico do brasileiro, eu falo de brasileiro, não todos, tá, gente, mas em grande massa, é a terceirização. O brasileiro, ele quer terceirizar tudo. Ah, quem tem que resolver? Não estou tirando o que o poder público precisa fazer. Eu não estou excluindo. Mas eu estou deixando claro que a mudança principal, ela começa pela gente. Verdade. Então, se a gente quer melhorar o arborismo, vamos começar na nossa casa. Se a gente quer melhorar a questão dos lixos, vamos melhorar na nossa casa. A gente teve um exemplo aqui, né, na Copa do Mundo, os japoneses vieram e limparam a arena da Limpavam a Amazônia. arena. Aquilo foi uma... É a bandeja para alimentação. Exatamente. Sabe? É você andar mais um pouco. Porra, jogar o lixo dentro do teu carro. É comprar um lixinho, uma sacolinha de lixinho e deixar no teu carro e não jogar na rua. E jogar no teu carro. Sabe? Então são detalhes que parece que o indivíduo ele quer que o outro mude primeiro que ele, mas não. Verdade. Nós temos que mudar e isso primeiro. É educação básica, né? Isso aí deveria estar sendo ensinado massivamente nas escolas públicas e privadas. Exatamente. Ponto. E a gente vê a preocupação indo para outros lados que estão, sabe, que tem muita coisa básica para a gente se preocupar aqui, né? Então indo para outras discussões muito, enfim, que a gente, cara, vamos fazer o básico primeiro. Né? Vamos criar cidadãos básicos primeiro, noções básicas de cidadania primeiro. Eu estava um dia, falando de urbanismo também, eu estava um dia desse me tocando, inclusive, Fernando, acho que eu comentei contigo, de que eu cresci, Moita, sabendo que perto de hospital eu não posso buzinar. Eu cresci sabendo que 10 horas da noite eu não posso mais fazer barulho em respeito aos outros. Eu cresci sabendo disso. E hoje... É tão básico, né? Moita é básico. Então, eu cresci sabendo que eu tenho que abrir para a ambulância passar. Sim, eu cresci sabendo dessas questões básicas. E que hoje parece que esqueceram. Essa nova geração, ela está vindo, eu acho que sem entender essas coisas básicas. Independente se você... independente da questão social. Sim, sim. Sabe? A gente... Cara, não é... Ah, não, a moto é minha, eu faço o barulho que eu quiser com ela. Não, amigo, não é assim. A moto é tua, mas a cidade é de todos. Sim, sim. Aquele momento é de descanso para todos. Então, o nome disso é respeito, é empatia, você se colocar no lugar do outro e entender isso. Sabe? Quantas vezes o meu filho acordou, 6 anos, acordou de madrugada assustado por conta de escapamento de moto. Então, assim, a gente precisa mudar primeiro na gente. O que você pode fazer para melhorar a vida do próximo? Verdade. Né? A gente parar de querer cobrar o próximo que o próximo mude, sendo que a mudança precisa começar primeiro com a gente. É verdade. A autorresponsabilidade, ela é a chave, inclusive, do sucesso pessoal.
todo coaching fala isso. Antes de tudo, se transforme. Encontre o seu eixo e se transforme as realidades na sua volta a partir de você, né? Então isso é tão básico e é tão esquecido ao mesmo tempo. E pode ter certeza, é porque nós temos uma educação que ela não tem como componente essa questão da autorresponsabilidade e de como isso transforma a jornada de cada indivíduo. Não é? Nós temos uma escola que quer responsabilizar o poder público por tudo, ou a classe dominante A, ou o governo B. Isso é um engodo, você tirar o componente do indivíduo na transformação das realidades. É claro que existe história com H maiúsculo, que existem processos que estão além dos indivíduos. Mas se você não tiver a relação dialética dessas duas escalas, a tua escala do cotidiano com a escala da história, que é um tempo maior, é um tempo mais longo, né? Se você não souber fazer essas leituras indo e vindo das várias escalas do tempo, você fica perdido e você transforma a energia em angústia. Ao invés das pessoas estarem buscando o caminho da sua transformação e buscando sinergia em volta dos seus grupos sociais para realizar os intentos, para entregas melhores, né? No final, é entregar o seu melhor e que tenha o seu interesse próprio também contemplado, que termina convertendo e mudando a vida das pessoas. Exatamente. E, gente, não dá para vocês verem, até a gente podia ter colocado o patinete dele aqui, né? A gente nem me toquei de colocar o patinete dele aqui. Tem tomadinha ali, poderia ter ficado carregando ali. Tu vai virar? O Fernando vai virar ali. Ah, tá. O Fernando vai virar, acho que vocês vão ver aí na gravação. O Moita veio de patinete elétrico pra cá, né? E eu lembro que ele tinha comentado uma vez sobre essa distância do trabalho para a tua residência, né? E aí, Moita, quero que você relembre isso que a gente conversou uma vez. Me conta um pouquinho dessa tua experiência com o patinete, né? Os obstáculos que você vê e se pode ser possível. E assim, como que é esse estudo de onde que você tem que morar versus onde que você trabalha? Hoje, o que rege mais para mim é a escola do meu filho. Porque, cara, você pode trabalhar com o que for. Você pode ser autônomo, liberal, você pode fazer seu próprio horário, mas a escola do filho não tem como fugir. É verdade. Você vai ter que pegar aquele trânsito, você vai ter que ir naquele horário, levar na escola e buscar naquele horário. Eu não gosto de terceirizar quem vai buscar meu filho. Eu acho que para mim esses detalhes fazem total diferença. Eu acho que um tempo atrás tu almoçar fora de casa era luxo. Hoje o luxo é tu poder almoçar dentro de casa com a tua família. Sem dúvida. Né? Então eu vejo que hoje um dos luxos, uma das bênçãos que nós temos, quem pode ter, é você mesmo buscar, né, levar e buscar o teu filho na escola. Eu acho que isso é muito importante. E eu quero... Compartilha com a gente um pouquinho, se isso é um estudo, fala um pouco pra gente. Essas distâncias existe um conceito do teu hub do cotidiano. O que é o hub do cotidiano? São os lugares onde você passa a maior parte do tempo. Onde você passa a maior parte do tempo, o teu número 1 é sempre o trabalho. A gente fica muito tempo no trabalho, do tempo produtivo, né? O 2 é onde você mora. E o 3 são essas coisas, lugar da compra da comida, o lugar onde o filho estuda. Aí quem tem academia como rotina, aí vai acrescentando algumas outras, né? Os lugares onde a tua vida do dia a dia percorre. Então, uma das questões de melhoria de qualidade de vida que foi adotado no mundo inteiro é o conceito de cidades compactas, onde você tem relação de vizinhanças, onde esse teu cotidiano se desenrola num raio de 500 metros. 500 metros é a distância da caminhada. No mundo inteiro é isso. A distância de um metrô para outro é 500 metros. Entre os pontos de ônibus é um pouco menos. Mas esse é uma métrica, né? Então, se você conseguir reunir esse teu destinos do cotidiano dentro de um raio de 500 metros, a tua qualidade de vida aumenta muito.
porque você vai diminuir muito tempo dentro de um carro, ou de um ônibus, ou de um metrô, ou de um bonde, qualquer que seja a cidade do mundo. Você vai conseguir ter uma saúde melhor, porque você vai caminhar 500 metros para aqui e para ali e vai resolver o teu dia a dia, né? Então, só que isso é o inverso do que é a realidade das cidades brasileiras. O Brasil motorizou as famílias. Mesmo quem não é motorizado tem como objetivo um dia ser motorizado, né? Seja em moto ou em carro. E a gente acabou com a vida dos pedestres. Manaus, por exemplo, é uma cidade que tem sérios problemas de pedestre, porque não tem boas calçadas. A gente tem um déficit de calçadas. Manaus deve estar entre as capitais, entre as 5 piores cidades em calçadas das capitais do Brasil, né? Então, essa equação do dia a dia, dentro de um raio de 500 metros, é uma teoria urbanística da cidade compacta, onde a cidade se forma em múltiplos núcleos desses, de comunidades. Elas não são autônomas, porque dentro dela não tem as coisas, não tem o hospital, não tem o posto de saúde, não necessariamente tem o grande supermercado, os centros de compras maiores, mas você tem a relação do cotidiano, do básico do cotidiano próximo, né? Brasília tem as entrequadras, ou as quadras residenciais, que foram um pouco disso, né? É um modelo urbanístico lá dos anos 60. Mas já as cidades na Escandinávia já reconstruíram isso em outros termos. Brasília é uma cidade rodoviária, inaugurou o urbanismo rodoviário e depois se transformou em algo que as cidades todas desejavam ser no Brasil. Abrir grandes vias expressas, cruzar a cidade sem semáforos, com passagens de nível, com viadutos, né? É um pouco o modelo americano que se consagrou desse urbanismo rodoviário. E você tem, ao contraponto disso, um novo urbanismo, que é praticado principalmente na Europa, nas cidades históricas, mas também na Escandinávia, mas também em muitas comunidades nos Estados Unidos e algumas cidades brasileiras, né? Eu sempre brinco que o conceito de Smart City deveria ser basicamente restituir essa condição do pedestre e dessas unidades de vizinhança, de você ter relativo conforto de circulação num raio de 500 metros com o teu dia a dia mais ou menos equacionado ali dentro. Porque essa dependência dos veículos, ela é nefasta. Você aumenta a pegada de carbono da cidade, você aumenta o tempo que você perde nos deslocamentos para lá e para cá. Consequentemente, eu sempre faço a seguinte conta, Eric: todo o tempo que você tiver se deslocando para nessa teu hub do dia a dia, ele será subtraído necessariamente do teu lazer, nunca do teu tempo produtivo. Porque o tempo produtivo ele está travado ali, seja para o assalariado, seja para o empresário. A ideia de que você vai ter que captar recursos. Que o empresário trabalha menos que o assalariado não é verdade. Muitas vezes ele entra pela jornada 3, né? Classe trabalhadora. Puta, então quer dizer que empresário não trabalha? E muito, né? Então, o tempo que você termina usando para o deslocamento, no caso do empregado, ele tem que sair mais cedo de casa e ele chega mais tarde por causa do deslocamento. E o empresário termina também tendo que estender sua jornada. Então, ele é um sequestro de área de tempo de lazer. O tempo dos deslocamentos intraurbanos, eles configuram um sequestro de tempo de lazer. Uhum. Tu ia falar, Fernando, alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, qual é, hoje, o melhor bairro de Manaus? Manaus tem muitos bairros legais, né? Muitos bairros que existe um efeito que aconteceu a partir dos anos 80 foi uma criação de centros de bairro. Isso aconteceu independentemente do poder público. Você tem bairros onde tem comércio local intenso. O mais famoso sempre foi o Parque 10, né? Aquela região ali do comércio, da Rua do Comércio do Parque 10, assim chamada. Mas, se você verificar hoje, até o plano diretor reflete isso, tem eixos de atividades comerciais e de serviços espalhados por praticamente todos os bairros. Alguns mais, outros menos. Mas você tem Compensa, Redenção, Zona Norte, enfim, sem falar da Zona Leste, da Avenida da Grande Circular, né? Então, essa proliferação de centros de bairro, elas foram um movimento de mercado que favoreceu essa construção de vizinhanças, de estruturas de vizinhança, né? Mas de outro lado,
Quantos desses bairros têm áreas de lazer pública? Quantos têm praças, parques? Pouquíssimos. Esse movimento que o mercado fez de reorganizar as áreas de comércio, aproximando o comércio das pessoas e proporcionando que quem mora na Zona Leste caminha 300 metros e vai no mercadinho, vai e volta andando, não se rebateu, por exemplo, com a oferta de lazer público. Você tem em Manaus grandes áreas com vazios de lazer público. A exceção sempre são os campos de futebol. Esses são terreiros sagrados, né? Que estão, quando você olha o mapa da cidade, eles estão basicamente divididos uniformemente pela cidade. É muito incrível isso, como o campo de futebol é o território sagrado da resistência do lazer público. É verdade. Entendeu? Você entra na Redenção, tem Todo lugar um tem. grande... Tem vários na Redenção. Parque 10 tem. Todos eles têm. Então, os campos de futebol são essa exceção. A Juricaba tem, tá parando para lembrar aqui, realmente. Exatamente. Se você olhar na cidade, se fosse possível botar um pino em cada um deles, você ia ver no Google, né, no Google Maps, você ia ver o quanto eles são espalhados com razoável homogeneidade. O que demonstra que as pessoas dão um jeito para onde o poder público não atua, né? Existe essa a demanda que as pessoas criam e elas agem para consolidar, né? Às vezes aquilo lá é uma área pública remanescente, às vezes é uma área privada somente concedida, que algum dia vai ser ocupada, mas a solução acontece. O futebol é uma instituição nacional e as pessoas têm sempre o seu campo razoavelmente próximo de casa. Que legal. E a minha visão de Manaus é que, aí tu me confirma se tá certa a minha visão. Nós temos um centro eu falo que é o centro, o verdadeiro centro da cidade, que a gente tem aqui Adrianópolis, Parque 10, Chapada, essa região mais, como é que eu posso falar? Eu não posso falar melhor economicamente, porque, enfim, tem renda mercado, mais alta. de renda mais alta, né? Porque tem mercado aqui, e eu acho que o mercado somado das outras regiões deve ser maior, mas você tem eu costumo falar que Manaus é uma... Quem tem uma classe social de renda um pouco maior, todo mundo se conhece, é loucura isso. É uma cidade pequena, você vê que é uma cidade pequena. Mas quando tu amplia isso para toda a cidade, é uma cidade de tamanho expressivo. Então eu vejo dessa maneira, eu vejo que tem uma pequena Manaus, né, que é aqui na região que a gente está, e tem uma outra Manaus cheia de oportunidade, que aí é onde eu vou te perguntar. Para onde que você vê, onde que Manaus está crescendo hoje? Para onde que ela está crescendo hoje? É só um ponto? Tem vários pontos? Como que tu vê essa ocupação urbanística da cidade hoje? Exatamente esse aspecto multinuclear da atividade econômica da cidade se espelha de que ela cresce em todos os bairros. Todos os bairros têm pulsação econômica relevante. Isso é incrível. Você pega, eu já vi notícias, né, no mercado imobiliário de que um terreno na Zona Leste, na Grande Circular, é mais caro que na Djalma Batista, por exemplo. Significa o quê? Que lá se extrai mais renda do que na Djalma Batista. Porque o mercado, ele precifica o que é que você consegue extrair de renda daquele solo urbano. Isso é uma regra, é um clássico do Até mercado. Até porque às vezes a rua fica tão movimentada que tu quer fugir dela. Não sei se eu sou assim. Eu não sei se é um comportamento de todos. Mas, por exemplo, existe uma relação. Djalma, Constantino, então existe uma Valério. relação do comércio de rua com o comércio de shopping. Por exemplo, termina que na região da Djalma tem muito shopping center. Então o comércio migra para dentro do shopping. Na Grande Circular tem pouco shopping center. Então o comércio de rua é mais ativo, né? Então isso também altera, né, a rentabilidade do solo urbano. Mas o que é importante, na verdade, do ponto de vista ideal, é que Manaus crescesse para dentro, parasse de se expandir em cima da floresta primária, porque a gente tem uma cidade que cresce expandindo sobre floresta primária. Nós temos terreno na Djalma, livre. Muitos terrenos. Tem terreno na Constantino. Manaus tem uma taxa de ocupação dos lotes urbanos
de menos de 70%. Nós temos 30% da cidade disponível para crescer para dentro. Nossa, olha aí. Em alguns bairros isso aumenta, chega a 80%, a 40%, 50%. Você pega a região da Ponta Negra, é o contrário, ela tem 20% de ocupação. Pois é. Só fazer uma observação sobre alguns terrenos que tem ali na Coronel Teixeira, chegando na Ponta Negra. Eu morei muito tempo na Ponta Negra mesmo, e eu vejo que ali era um local bem isolado, né? Tinha um shopping próximo, agora tem ali o Orla 92, que tem vizinho lá. E eu pensei em alugar um terreno para construir um empreendimento ou comprar mesmo o terreno. Eu entrei em contato com a pessoa me deu um valor cheio. Tudo bem, terreno 100%, legal, tudo bem, muito caro, muito caro. Eu falei, eu queria um pedaço do terreno. Não precisa ser para comprar, pode ser para alugar o terreno, construir, melhoria e tudo mais. A pessoa que nem assim, o terreno cheio, eu nunca preciso. Como é que vai colocar alguma coisa aqui, né? Se não tem essa barreira ainda. É porque tu vai da cultura do manauara, eu não sei se é do brasileiro em geral, mas o empresário manauara, eu acho que veio um pouco da cultura do brasileiro, principalmente da década de 90 ali, que tinha muita... A economia não estava bem concretizada. Então, a regra era, ganhou dinheiro, compra terreno. Então, a gente ainda tem muito empresário que deposita a sua principal riqueza dentro dos terrenos. E esse empresário, em sua maioria, ele não sabe se ele vai usar. Se forma muitas vezes Mas um preço especulativo. Existe o aspecto da especulação imobiliária de um lado, mas existe de outro aquilo que a lei confere para o imóvel como potencial construtivo, entendeu? Por exemplo, esses terrenos que você falou da Coronel Teixeira, eles estão num eixo que permite 25 andares. Então, quando você tem um gabarito alto numa determinada rua e um terreno de 10 mil metros, o potencial construtivo dele é muito alto. Aí, para construções menores, térreas, 2 pisos, para um comércio local, ele fica inviabilizado, né? Então, muitas vezes a solução é desenvolver um condomínio ou uma estrutura urbana de uso misto, onde você tem um prédio residencial, onde você tem um escritório, onde você tem um mall conectado com ele, servindo ali para... É verdade que esse lá dia a dia. na Ponta Negra não pode mais construir prédio? Não. O que existe, o que existia aqui no antigo Código Florestal, que foi editado em 2012 e que valeu até 2021, a margem do Rio Negro era de 500 metros sem construir. É por isso que houve uma parada de construção de prédios na Ponta Negra, mas não só na Ponta Negra, na orla de Manaus todinha. Então, no ano passado, essa lei foi superada por um novo Código Florestal, aliás, por uma ferramenta, uma emenda ao Código Florestal que define a transferência desse regulamento em áreas de APP, dentro de áreas urbanas, que tenham um plano diretor e sistema de planejamento urbanístico e ambiental próprio, que é o caso do município de Manaus, que essa regulação seja transferida para o município. Então, Manaus hoje está discutindo esse regulamento. Então, sai dos 500 metros e vai provavelmente para algo entre 50 e 100 metros. Não há ainda uma definição por parte da prefeitura de como será esse regulamento de áreas de beira de rio, né? Seja do Grande Rio, do Rio Negro, seja dos igarapés intraurbanos. Então, é um novo regulamento que está sendo construído com fundamento local. É por isso que parou praticamente a construção de prédios naquela região da cidade. A gente falando de habitação, né, que a cidade está crescendo. Eu vejo que a cidade ela cresce mais para zonas opostas do rio. Né? Ela cresce mais para dentro. Realmente isso que você falou, ela cresce mais para dentro da floresta. Talvez por questões comerciais, né? A minha visão hoje do centro da cidade, do bairro centro da cidade, é que ele ou ele entrou num platô ali as empresas que estão lá são elas e pronto, ou até numa questão negativa, empresas saindo do centro, escritórios saindo do centro e vindo mais aqui para essa região, vamos falar aqui entre aspas, mais central. É o novo centro. O novo centro, né? Vindo essa mais região, Adrianópolis, Parque 10 e sobretudo Vieralves, né? E Djalma Batista e Constantino, formaram um novo centro. Mas isso
existem movimentos importantes no centro que aconteceram. Os esforços do governo do estado e da prefeitura dos últimos 20 anos, a prefeitura nos últimos 8 e o governo do estado nos últimos 20, melhoraram algumas condições de investimento em algumas áreas do centro, sobretudo para equipamentos de turismo, que foi muito bom. Você tem o eixo da 10 de julho, por exemplo, onde 4 hotéis boutiques se instalaram nos últimos 5 anos, né? Que é uma nova hotelaria de classe alta, né? Uma hotelaria mais exigente. Aqueles em volta do Teatro Amazonas. Teatro, exatamente. E então se transformou ali num núcleo de revitalização urbana importante, né? Trazendo inclusive investimentos de fora de Manaus. Manaus precisa de investimento, precisa atrair investimento tanto do Brasil para cá, como de fora do Brasil para cá. O grande desafio é a gente atrair investimentos para a cidade, né? Uma cidade que vive só da riqueza que ela própria gera, isso é uma cidade debilitada. As grandes cidades mundiais são cidades de fluxo de capital externo intenso, seja trazido no efeito formiguinha do turista que vem de fora, né? E aí os efeitos mais recentes no mundo são exemplos de Lisboa, por exemplo, né? Que na última década cresceu imensamente fruto do turismo, ou o próprio Porto, em Portugal, ou Barcelona, um pouco mais atrás, desde os anos 90, depois da Expo, e das Olimpíadas, aliás, né? A Expo foi em Sevilha, as Olimpíadas foram em Barcelona, e criaram um marco de mudança de plataforma da cidade, passou a incluir entre os destinos internacionais importantes, e a gente está aqui no meio da mais incrível, potente e preservada floresta tropical do planeta, e a gente ainda não é a porta dessa floresta. Acha que o desafio logístico para chegar aqui impede um pouco isso? Isso é um componente, você ter voos regulares ou voos charters, né? Isso é um componente, mas o voo é o resultado do interesse das pessoas. Eu falo do geral, né? O geral, assim, você fala de estrada, o turista de longa distância, ele nunca vem de carro, né? Nós estamos falando ou do turista da América do Norte, ou da Europa, ou da Ásia. Ele sempre vai vir de avião. A gente tem carência de rotas internacionais. A gente já chegou a perder rotas internacionais com a pandemia, o que é natural. Essas rotas estão se reconstruindo agora, o que é uma ótima notícia. Precisamos que o Estado faça parte dele, que o Estado pode ser um desonerador através do ICMS do combustível de aviação, e isso sustenta rotas. A gente tem que ter um tempo onde essas rotas sejam subsidiadas, e eu sempre digo, esse dinheiro do ICMS, do combustível de aviação de uma rota internacional que deixa de ser arrecadado, se a rota não existir, ele deixará de ser arrecadado da mesma maneira. Então é zero a zero. É melhor deixar de ser arrecadado para gerar uma arrecadação. E você trazer do turismo aqui para dentro. 500 turistas por semana. Se for um único voo, ou 2 voos, aí você vai multiplicando isso. E você criar essas conexões. Manaus precisa estar conectada com o mundo de uma maneira rápida e prática. Nós precisamos de um hub para a Ásia, precisamos de um outro para... Se for parar para pensar, o voo daqui para o Panamá é 2h30. Exatamente. Não é um voo longo. Não, de forma alguma. Miami é um hub da América do Norte tem muito 5 importante. horas para Miami. Exatamente. E de Miami para a Europa, com voos entre 7 e 9 horas, né? Dependendo de onde for o destino. Então, a gente precisa estar conectado pela malha aérea de uma maneira correta e adequada, né? Nós temos hotéis, por exemplo, que naufragaram ao longo do tempo, porque as companhias desapareceram, como o próprio Hotel Tropical, que vai renascer aí. É um hotel com enorme capacidade de receber congressos de grande porte, eventos internacionais. Então, e o apelo de estar numa orla, né? Exatamente. Você embarcar, sair do Hotel Tropical e entrar num barco para navegar no Rio Negro é uma experiência incrível, é um dos rios mais lindos do planeta, né? E o exemplo de que a gente tem problemas com isso, o Equador tem mais turistas, tem mais ecoturismo do que o Amazonas, do que a Amazônia em geral. Olha que coisa incrível, um país que tem 5% da floresta amazônica consegue vender isso para o mundo muito mais do que nós. Então tem alguma coisa errada nisso. Falta uma melhor articulação desse produto Amazônia, né? Ou desse destino Amazônia, se a gente não quiser transformar tudo em produto. Porque quando você bota o produto na prateleira, você tira a autenticidade também. Esse é um cuidado que muitos têm que tomar, né? Como é que você
oferece isso para o mercado internacional, mas de uma maneira adequada, preservando a autenticidade, preservando a originalidade, preservando a verdade deles, sem transformar tudo num grande cenário para enganar turista, como se fala. Aham. Que legal. E qual a tua projeção? O que você acredita para o nosso futuro urbanístico, assim? Que você pode compartilhar para a gente para o desenvolvimento? O que eu, Eric, posso fazer e também acreditar na direção que Manaus e Amazonas está indo? Né? Você consegue ver um movimento de uma melhoria? Por exemplo, eu empiricamente vejo que talvez o centro volte, o bairro centro ali em breve volte a se transformar em algo interessante. Porque se for parar para pensar, se lá está perdendo, estão perdendo escritórios, empresas e etc., está perdendo mercado, daqui a pouco o preço baixa. E é muito mais perto eu investir no centro do que eu investir num bairro mais longe. Então talvez não sei se você lê mais ou menos isso. Eu acho que o centro, o grande desafio do centro é a gente voltar a ter moradores no centro. O centro de Manaus foi historicamente, até os anos 60, o principal local de moradia da cidade. Depois os bairros foram crescendo e o centro foi perdendo moradores. E hoje, um dos objetivos do poder público, inclusive da prefeitura, que já vem desenvolvendo ações há mais de 8 anos, e elas, pela qualidade dos técnicos que estão dentro da prefeitura, essas ações vão permeando de um governo ao outro, o que é algo muito importante, demonstra uma maturidade que já existe no nosso poder público, né? Então, esse vetor de trazer moradores para o centro é muito importante. Os hotéis são do tipo de morador, é o morador temporário. Mas a gente precisa de flats, a gente precisa de co-livings, a gente precisa de prédios de apartamento. Imagina um programa de inclusão de trabalhadores do centro morando no centro. Imagina o impacto que eu ia falar. que isso Lá teria. Seria exatamente Seria isso que a incrível. gente falou, desse novo urbanismo. Exatamente. Lá você tem calçadas, lá você tem um grande polo uma gerador de degustação emprego, né? europeia, né? Exatamente. Tem uma herança europeia Exatamente, ali que você consegue. O centro é a nossa pequena Europa, né? Foi um modelo desenvolvido como uma cidade europeia. Então, seria coisas incríveis. Isso podia ser um programa da ACA, junto com o CDL, junto com o empresariado, e vamos trazer os nossos funcionários para morar perto do trabalho. Imagina alguém que trabalha numa loja na Eduardo Ribeiro morar ali no entorno do centro, Cara, nesse olha raio só, de 500 cara, metros. essa nossa Como isso seria conversa- transformador de realidades. Né? Essa nossa conversa fez eu capotar a minha ideia e minha reflexão sobre o centro. Porque Então. mesmo que eu imaginasse que por essa questão comercial ele iria voltar a captar movimento, mas eu não tinha refletido sobre que esse movimento poderia ser de moradia moradores. de novo, Exatamente. né, como era lá atrás, Exatamente. e E não melhor. mais da elite que morava lá, nos casarões, mas dessa classe média, emergente. E daqui a pouco que mercadinho, consome, daqui a que pouco demanda tudo isso. Demanda escola para os filhos próximos, creche, né? E querendo ou não, você já tem. Você tem escola, E você ela tem hospital. Se você for tem... considerar, o centro é onde tem a melhor taxa de praças da cidade. É um grupamento de praças que por si só já geram qualidade de vida. A gente tem dentro de Manaus uma... que apelidada de... Manaus era apelidada de Paris dos Trópicos, não era? De Paris dos Trópicos. Isso. Você tem ali dentro de Manaus, e acredito que até o saneamento básico lá é melhor do que os que a gente tem aqui hoje, né? Dos outros bairros. Melhor do que a média de outros bairros. Todos Foi os índices. feito há mais de 100 Olha, anos. todos os índices, calçada, arborização, oferta de lazer público, equipamentos culturais. O centro tem uma potencialidade, uma infraestrutura instalada com um potencial de Vou receber comprar 30, 40 mil comprar um habitantes. imóvel no centro. Cara, eu capotei. E mais ainda, minha... eu vou te fazer um Cara. desafio. Tem uns amigos que eu monto uns roteiros no centro, de caminhadas no centro, e de passeio, de apropriação. Nós precisamos
a inteligência da cidade precisa entender o centro, precisa viver o centro, precisa ir no centro, precisa comer no restaurante da esquina, tomar café no outro lugar, tomar uma cerveja vendo o pôr do sol aqui, fazer compras em lojas do centro. Então eu tenho uns amigos que até apelidaram de Moitatu. Eu organizo uns eventos no sábado, assim, ó, galera, vamos almoçar no restaurante tal, tomar café. Me convide pro próximo, Você está convidado pro próximo Moitatu. Por favor, eu vou no próximo Moitatu. Que é exatamente isso, a gente só valoriza aquilo que a gente experimenta e curte, entendeu? E o centro já tem, hoje, sem precisar de fazer nada, mexer em nada, ele é altamente cativante. Ele dá uma experiência de você se sentir fora de Manaus. Que nem esse lugar aqui, que parece um lugar sofisticado, que podia estar na Flórida, podia estar em Londres, podia estar em Singapura, né? Essa galeria cristal, o próprio Shopping Manauara, que é um equipamento mundial. O Shopping Manauara é um equipamento de classe mundial, como eu chamo. Então, mas a gente tem um centro de classe mundial, um centro que é exemplar como qualidade de vida, como possibilidade de tudo, de moradia, do turismo, do comércio. E aquilo lá, em alguns lugares, isso já floresce, entendeu? E floresce silenciosamente. São os turistas que prestigiam e que usam. Eu poderia citar aqui uma dúzia de negócios que tem no centro, novos ou que foram feitos nos últimos 5 anos, que são resultados desse impulsionamento. Só que isso é um movimento sutil, às vezes não é muito bem percebido. Mas é aquilo que você falou. Não é exatamente o poder público que tem que fazer. Lembra que você falou que o movimento comercial também, ele foi fazendo... O poder público deu suporte, melhorou a infra e permitiu que os negócios florescessem. Exatamente. E esse movimento, ele ainda é muito lento. A gente tem que descobrir como é que aumenta o dinamismo dele, entendeu? Mas ele é vivo. Se for pensar na vida automotiva de você ir morar no centro, trabalhar no centro, se tu botar o carro na conta, a conta não vai fechar. Né? A conta não vai fechar. Agora, se juntar aquilo que a gente falou no início da conversa, no início do papo, sobre esse novo urbanismo, que é você estar a 500 metros das suas atividades, e você juntar esse conceito com o centro, que, ao meu ver, posso estar errado, mas ao meu ver, ele não está tão valorizado como ele era antes. Falo de preço de aluguel, etc e tal, talvez eu possa estar enganado. Sim, mas os aluguéis, é porque você está se referindo muito aos aluguéis comerciais, né? Mas eu estou puxando o centro antes desse boom da Zona Franca. Sim, pois é. Ele era o melhor bairro para morar em Manaus, entendeu? Então, essa vocação... Inclusive, se tu for ver as casas ali onde você vai ligar o centro ali, edifício garagem, é assim que chama lá, edifício garagem? Não sei. Edifício garagem, para trás dele, que tu vai bater lá na Manaus Moderna, aquelas casas ali são enormes. Eu vou inclusive te sugerir nomes depois em off, para você avaliar, para chamar o podcast Amigos que Moram no Centro, que tem a vida deles lá. Eu acho que seria um depoimento incrível para as pessoas entenderem que fora dessa caixa, onde a maioria de nós vive, tem vida inteligente, feliz, que tem essa relação de pedestre, que tem isso, já existem esses personagens. Isso é que é incrível, entendeu, Fernando? Esse povo existe, é uma tribo que mora no centro e moram muito felizes. Estão lá trabalham e moram, se divertem, curtem a vida ali dentro daquele microcosmo que tem uma qualidade extraordinária, né? E às vezes a gente fica olhando muito só para o lado de que tem vendedor ambulante, de que tem às vezes uma sensação de insegurança, porque quando fica vazio, sem moradores, aí as áreas públicas, as ruas ficam estranhas, né? Enquanto tem o comércio aberto, as portas abertas, as vitrines energizadas, aquilo lá tem uma vida, tem um dinamismo. Então acho que esse componente da moradia no centro é algo que pode ser revolucionário para o centro. Olha, cumprimos a missão nesse bate-papo. Que conversa incrível. Que bom. Eu tenho certeza que eu explodi aqui de ideias e de conceitos. Você como empreendedor começa a imaginar oportunidades, né? De desenvolver pequenos prédios ou para venda ou para locação no centro. Por que não? Né? Nós temos vários estudos, a gente conhece a terra do centro e sabe onde estão as oportunidades, entendeu? De você fazer apartamentos compactos,
para esse morador que às vezes é só uma mãe de família com um filho, ela não precisa de um apartamento grande, ela precisa de um apartamento pequeno. Ela muitas vezes, a maior parte desses moradores não precisam nem de carro. E tem uma coisa, a lei faculta que você não precisa fazer garagem no centro. Então é esse morador pedestre, vamos dizer, que trabalha, que são milhares de empregos que tem no centro, ele por si só ele seria um público-alvo fantástico para esse novo movimento. Até em centro, para imaginar, é mais perto um colaborador aqui da Booking chegar aqui na Adrianópolis, do centro para cá, sim, do que da cidade leste, nova, do que da Zona Leste para cá, que é a maioria que a gente... É a grande maioria. Então, que essa mensagem chegue para uma parcela da sociedade que vai caber no bolso. Exatamente. Você vai ter mais qualidade de vida, né? Mais próximo do teu trabalho. Você tem tudo no centro, você tem escola, você tem hospital, você tem tudo. Exato. Né? E vai conseguir ter uma vida, vamos lá, uma simulação próxima ali de uma vida europeia. Exatamente. E ao mesmo tempo dentro da Amazônia. Exatamente. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Menos tempo dentro do ônibus indo e voltando do trabalho é transformador. Isso mesmo. Cara, Moita, explodir aqui. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente vão explodir também. E qual o último recado? Que recado especial você pode passar para quem está assistindo a gente? Então, eu chamaria todos a essa reflexão sobre essa cidade que queremos, né? Para a gente fazer disso uma realidade, nós precisamos dar exemplos, transformar através dos nossos gestos do dia a dia. Eu acho que o cotidiano ele é uma instância onde a vida acontece. É onde você tem os teus entregáveis, né? É aquilo que você entrega no dia a dia. Seja na tua educação, no trânsito, na relação com o lixo, nessa busca de atos sustentáveis, né? Seja no teu apreço pelas pessoas, teu apreço pela cidade, saber que a calçada é um direito de todos. Então cada um tem que melhorar a sua calçada em frente à sua loja ou à sua moradia, né? Arborizar a cidade, enfim, essa tomada de consciência de que apesar de vivermos numa comunidade onde existem governos, mas a iniciativa individual ela tem muito valor, ela é muito transformadora. Então eu acho que a gente somar esses componentes dessas duas escalas e a gente partir para entregar coisas melhores para as pessoas. Seja no seu negócio, seja nos seus gestos, né, para com a comunidade, para com os colaboradores, para com a sua família, para com o desconhecido. Né? Quando a gente é educado com quem a gente não conhece, é onde a gente melhor se revela. Isso é um dito popular que é sabedoria. Verdade. É muito fácil ser educado com alguém, com o teu patrão ou com alguém que você ama. Eu quero ver você ser educado com quem você não conhece. Pode ser uma pessoa simples ou não no meio da rua. Quer dizer, essa questão que é um dito popular, né? Que a gentileza gera gentileza. Esse é um fato, a gente tem Porque que no meio do caminho a gente vai encontrar pessoas desalinhadas. Isso é fato. Mas se tu for parar para fazer a conta, vai ser minoria. Exatamente. Então vai valer a pena. Nós temos que fazer uma maioria Isso. que pensa positivo, que olha para a vida como oportunidade e como prosperidade, sobretudo, né? Exatamente. Entender que todos nós somos cúmplices dessas realidades e que ninguém é totalmente vilão, como ninguém é totalmente mocinho. Cada um de nós, agindo de uma maneira ou de outra, contribui para armar ou para desarmar essas pequenas guerras do dia a dia, disputas de território, que o trânsito é um exemplo dramático. A gamificação disso, né? Que você falou. Exatamente, a gente desarmar isso e ser mais solidário, ser mais gentil. A educação é um gesto tão simples, ao mesmo tempo tão delicado, porque isso não é exercido no dia a dia. Isso, sem querer prolongar muito mais, mas eu vejo muito em condomínio. Todos os condomínios que eu vou, eu costumo dar uma contribuição nas assembleias. A minha contribuição é porque, assim, o que eu sinto nas assembleias? Que os condôminos estão de um lado e o síndico, subsíndico e conselho estão do outro. Então parece que quando o síndico e o subsíndico propõem alguma coisa, parece que é para eles. Uhum. Falo, gente, não é para eles. Isso tudo é nosso. Uhum.
eu participei de uma assembleia em que foi posto matemática. Olha, gente, é o seguinte, a taxa de condomínio é tanto, ela precisa aumentar 20%. Porque a gente passou por um cenário econômico mundial ruim, teve inflação, tem que subir. Ah, não, vamos subir só 10, pelo amor de Deus. Não é negociação, não é nós contra eles, é aquela gamificação que você falou, não é isso. Todos nós moramos nesse condomínio. Se ele precisa melhorar o paisagismo, se precisa melhorar, precisa trocar pastilhas, é tudo nosso. Verdade. Teu não é da porta do apartamento para dentro. Verdade. Tudo é nosso. Se você vê que tá com algum problema, pô, a luz do corredor tá ruim, pô, tinha gente no grupo que mandava, olha, lixo no elevador. Caraca, eu respondia no grupo, junta o lixo, cara. É um papel que alguém largou, né? Junta o lixo e joga no lixo. Depois, se a gente vê, o outro vai parar de ter esse comportamento quando a gente começar a limpar. O cara vai ver que não adianta, ele vai se sentir feio, ele vai ver, vai ser constrangedor para ele continuar fazendo isso. Ou ele vai sair do condomínio, ou ele vai mudar o comportamento dele. É um dos dois que vai acontecer. Entendeu? Eu morava no primeiro condomínio que eu morei, você descia do Pilotis, tinha os contêineres de lixo. Pô, o container de lixo ficava do lado de uma vaga de carro. A vaga era minha? Não era. Mas eu me sentia incomodado porque falo, cara, não tá correto isso. E esse condomínio tinha uma área aberta lá no fundo, só que você tinha que caminhar uns 100 metros, a garagem inteira, para chegar lá no fundo. Eu caminhava. Quando mudou essa regra, quando os containers foram para essa área aberta, que é o melhor local, aberto, menos fedor, né? O caminhão de lixo é mais próximo, porque entrava por esse portão de trás, não incomodava ninguém que entrava pela frente, sabe? Tudo melhor. Teve moradores que fizeram birra, ficavam botando lixo no chão onde era antigamente o container. Sabe o que eu fazia? Eu carregava o lixo dos outros. Eu passava com o meu, eu carregava o de todo mundo. Eu falei, vamos fazer birra? Pois eu vou fazer a birra ao contrário, eu vou carregar o lixo de vocês aqui. Eu carregava o lixo e levava o meu lixo e o lixo de mais sabe Deus quem eram os moradores lá. Foi por causa de mim? Talvez não, mas uma hora acabou. Uma hora pararam e tiveram que entender e aceitar isso. Claro. Sabe? E eu não me senti vencido, eu não me senti aquela gamificação que você falou, né? Exatamente. Eu não me senti inferior. É tão simples desarmar os corações, né? Mas não é fácil. Realmente é preciso esses gestos, né? Exatamente. Então, gente, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, segue o Moita nas redes sociais. Como é que tá as tuas redes sociais, Moita? Eu só uso Instagram. Só o Instagram. Como é que tá? Roberto Moita Arquitetos. Roberto Moita Arquitetos, tá? Obrigado por você ter assistido. Aliás, eu uso o Twitter também, mas posto pouco. Posta pouco. Eu uso como uma ferramenta de informação. Que legal. Então, gente, curte, comenta, compartilha. Eu tenho certeza que a tua mente aí explodiu com esse nosso tema de hoje, que é como a urbanização pode melhorar a nossa vida, pode melhorar o empreendedorismo e o desenvolvimento da gente aqui na nossa região. Beleza? Forte abraço, Fernando. Obrigado de novo, você é top e valeu, galera. Muito obrigado também.